E aí, galera? E pronto. E aí, tudo bem? Prometi a vocês, tô vindo e tô esperando as pessoas irem chegando, obviamente. E tá tendo algum problema aqui, porque tá marcando zero, mas tem 500 mil pessoas entrando. Não sei qual é o problema, mas não importa, né? Eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês acerca da nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro da Casa Civil, né? Deixa eu te falar uma coisa. A minha intenção é trabalhar com vocês aspectos meramente jurídicos. Então eu busco trabalhar com vocês aspectos jurídicos dessa nomeação. Eu não quero discutir política, né? Não tem jeito, a gente acaba entrando na discussão política, mas eu não quero dizer se eu estou sem Lula, com Lula, a favor, contra. Eu acho que isso não é relevante, tá? Aqui eu estou, enquanto professor de administrativo, trabalhando com vocês aspectos jurídicos dessa nomeação. Então eu não vou querer discutir aspectos referentes à política. Eu não estou aqui para dizer a vocês se o Lula tem que ser preso, tem que ser solto. Também não estou aqui para dizer a vocês se tem que ter impeachment de Dilma, se não tem que ter impeachment, se eu sou PT, contra PT. Isso não é relevante, tá? O que eu quero conversar com vocês? A gente está diante de uma situação em que se discute muito a nomeação do Lula, né, para ser ministro da Casa Civil, pelo fato de que essa nomeação ela ocorreu em um momento estranho, né? Vamos dizer assim. O que acontece? Durante 6 anos de mandato, um pouco menos, 5 anos e alguma coisa, a Dilma não achou que seria relevante a inclusão do Lula dentro do governo, né? Então, a princípio, não haveria essa necessidade do Lula, ele não seria uma pessoa importante para o governo durante 5 anos e meio de governo. No final do ano passado, do ano retrasado, né, ainda durante as eleições ela esteve na crise e tudo mais, e ainda assim ela não imaginou que ele fosse uma pessoa tecnicamente capaz de resolver o problema da crise, né? E a questão é, coincidentemente, aconteceu que no momento em que o Lula começou a ser investigado e que foi requerido pelo Ministério Público de São Paulo, inclusive esse requerimento já foi negado pela juíza que encaminhou para o Moro, né, para o juiz federal, porque se trata de uma matéria federal. Então, a princípio, foi encaminhado o pedido de prisão preventiva dele, diante de algumas evidências que teriam sido encontradas na casa. Eu não tenho nenhuma prova de nada, né? Eu não estou acompanhando diretamente para poder saber o que é mídia, o que é sensacionalismo e o que é verdade. Mas o fato é que algumas evidências foram encontradas e o Ministério Público de São Paulo entendeu que essas evidências seriam suficientes para requerer a prisão preventiva dele. Daí, houve a nomeação repentina, né? Isso não estava sendo discutido anteriormente, então houve uma decisão repentina de nomeá-lo ministro do Supremo Tribunal, ministro da Casa Civil do governo da Dilma Rousseff. Então vamos lá, qual o primeiro problema? Dentro do contexto, a nomeação de ministro não é ato administrativo, né? O cargo de ministro é um cargo político, e por isso, a nomeação de alguém para exercer um cargo político é ato político. Consequentemente, os atos políticos gozam de uma discricionariedade ampla e, em razão disso, não se sujeitam ao controle jurisdicional em abstrato. Ou seja, esses atos políticos não devem ter controle jurisdicional em abstrato, principalmente no que tange aos aspectos de escolha, tá? Então, a princípio, o critério de escolha não pode ser analisado pelo judiciário no que diz respeito à oportunidade e conveniência. Então, não é razoável que agora o judiciário diga, não, o Lula não vai acrescentar muito, né? O Lula não tem informação, ele na Casa Civil não vai ajudar muita coisa. Isso não pode ser discutido judicialmente. Então, qual o grande problema que a gente tem? Embora se trate de um ato político, os aspectos formais do ato político têm que ser respeitados. A lei determina que essa nomeação de cargos em comissão, ainda que cargo de ministério, que é cargo político, precisa respeitar competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A Dilma é competente para fazer a nomeação, a forma também é regular, né? O motivo é justificado do interesse público apresentado por ela.
O objeto é a nomeação em si e esse talvez seja o problema, a finalidade desse ato. Por quê? A nomeação de um ministro é feita com a finalidade de atender ao interesse público, de acordo com a busca pelo interesse da coletividade. E como eu disse a vocês, essa nomeação de um ministro é feita como um ato discricionário porque o presidente vai verificar que aquele ministro vai ser muito útil naquela atividade. E isso não pode ser analisado judicialmente, a não ser que se consiga provar que, na verdade, essa nomeação tinha a finalidade de evitar a prisão dele por meio de um juiz singular. Então, se isso for provado, e eu não estou dizendo a vocês que é isso que está acontecendo, porque eu não vou discutir política com vocês, esse é o primeiro ponto, primeira premissa que eu comecei a trabalhar, mas se conseguir provar que a nomeação dele se deu com a intenção de criar um foro privilegiado, nesse caso, o ato vai ser nulo em virtude do desvio de finalidade, né? O ato vai ser praticado com uma finalidade diversa daquela finalidade estabelecida em lei e, consequentemente, esse ato é nulo. A nulidade do ato, artigo 2º, desculpe, parágrafo único, a linha D ou E, não sei, da Lei 4717, ocorre no vício de finalidade, quando o ato é praticado com uma finalidade que não seja finalidade pública, mas sim uma finalidade específica diversa da finalidade pública. O desvio de finalidade, pessoal, ele é um vício muito... e pode ser julgado pelo judiciário. Quem julga o desvio de finalidade, o próprio judiciário tem legitimidade para determinar a anulação de atos administrativos. Qualquer cidadão pode propor uma ação popular requerendo anulação desse ato, se entender que esse ato tem um vício de finalidade. O próprio Ministério Público tem legitimidade também por meio de ações civis públicas de requerer a nulidade do ato que tem um desvio de finalidade. Mas só um minuto, eu volto para falar disso. O grande problema é que o desvio de finalidade, ele é muito difícil de ser comprovado, tá? O desvio de finalidade de todos os elementos do ato administrativo é aquele mais difícil de ser comprovado. Sim, mesmo nos atos políticos, não se pode haver controle da discricionariedade do ato político, então no que tange ao motivo e objeto, o judiciário acaba estando limitado em seu controle, mas a finalidade do ato tem que ser aquela finalidade estabelecida em lei. E aí, como eu disse a vocês no início da transmissão, embora se trate de um ato político, se o vício estiver no elemento finalidade, compete ao judiciário determinar a anulação desse ato. Então, o que acontece? Voltando ao raciocínio. Sendo provado o desvio de finalidade, se consegue ver o desvio de finalidade, não basta ver, tem que ser provado, né? É muito difícil a comprovação do desvio de finalidade. É claro que a gente consegue basear isso em aspectos decorrentes da nomeação. Então, o momento da nomeação, né? A justificativa de nomeação, o que o Lula teria a agregar hoje dentro do governo federal que não fosse essa questão política. Então, é a inclusão dentro do contexto. Eu estou dando para vocês, pessoal, conhecimento para convencimento, tá? Não me interessa discutir política com vocês aqui. O que eu quero explicar a vocês é que se você tiver conhecimento acerca de alguma coisa, você consegue convencer as outras pessoas acerca daquilo. Então, eu estou te passando só o conhecimento, sem o convencimento, tá certo? Então, o Lula não é réu. Isso é uma coisa interessante de ser lembrada aqui. Ou seja, isso dificulta um pouco mais a comprovação. Porque no momento que ele não é réu, eu não tenho como dizer que está se furtando a um foro privilegiado que ainda, a um foro não privilegiado que ainda não existe. Porque ainda não há montagem do juízo, porque ele ainda não se recebeu nenhuma denúncia contra ele. Então, a verdade é, a comprovação do desvio de finalidade é muito difícil. Tá? Se ela não for comprovada, se o governo conseguir apresentar argumentos válidos para a nomeação dele como ministro, demonstrando que ele está sendo incluído como ministro porque isso seria relevante ao governo, não há ilegalidade. Infelizmente, para quem acha que há uma ilegalidade, felizmente para quem defende, não me importa, mas a princípio não há ilegalidade pelo fato de ele não ser réu. No entanto, é possível sim
que um juiz, numa ação popular, numa ação civil pública, verifique que, embora ele não seja réu, existem aspectos de ameaça de prisão que estão muito claros, né? Então ele foi chamado a uma condução coercitiva, ele foi indicado também dentro de uma delação premiada feita pelo Delcídio. Além disso, o juiz determinou a coleta de provas, houve um pedido de prisão pelo Ministério Público que não foi acatado pelo juiz estadual porque entendeu que diante do contexto se tratava de matéria federal, mas houve o pedido, ou seja, a ideia ele não é culpado e ele não é réu, e ninguém pode ser culpado antes do trânsito em julgado. A jurisprudência não permite que você considere ele uma pessoa culpada de nada. No entanto, a questão existe uma discussão de comprovação de que a busca de mudança de foro teria sido a nomeação. Se isso for comprovado, embora ele não seja réu, se eu consigo comprovar que ele quis evitar até mesmo ser réu, se eu consigo comprovar que a finalidade do ato era exatamente essa e não atender ao interesse público, esse ato é nulo. E aí, repito, a nulidade do ato pode ser requerida por qualquer cidadão por meio de ação popular. Pode ser requerida pelo Ministério Público, Defensoria Pública, entidades públicas ou associações constituídas há mais de um ano por meio de ação civil pública, que será julgada por qualquer juiz singular. Além disso, a gente estaria diante, caso isso fosse comprovado, a gente estaria diante de uma ilegalidade que configura um ato de improbidade, né? No caso aqui, a gente teria um crime de responsabilidade. O artigo 85, agora eu vou abrir a Constituição, o artigo 85, inciso 5º da Constituição Federal, define como crime de responsabilidade atentar contra a probidade administrativa, e o artigo 9º, incisos número 5, né, o artigo 9º, número 5 da Lei 1079, que trata dos crimes de responsabilidade, diz que infringir no provimento de cargos públicos as normas legais é crime de responsabilidade. Então, comprovada a irregularidade, o ato pode ser anulado. Como é que é feita? Mandado de segurança não pode. Alguém perguntou, né? Mandado de segurança é direito líquido e certo ser violado, não é o caso. Mas uma ação popular ou uma ação civil pública poderiam ser propostas, e a comprovação, repito, é muito difícil, tá? É muito difícil, mas teria que ser uma demonstração dentro do contexto, uma comprovação de que dentro desse contexto não haveria como ele agregar ao governo, mas na verdade a delação premiada é um dos aspectos que podem ser utilizados para comprovação, o requerimento do Ministério Público de prisão preventiva, o fato dele estar sendo investigado conta, mas não é prova, tá? Então a questão se o ato for nulo, a Dilma não responde automaticamente. A responsabilidade da Dilma enquanto presidente da República, ela é analisada pelo Senado Federal após o recebimento da denúncia pela Câmara. Inclusive, esse seria, caso a gente tivesse diante de uma demonstração de ilegalidade, esse seria mais um motivo, ou se é que existem outros, esse seria um motivo para justificar o impeachment da presidente da República. Por quê? Porque o crime de responsabilidade enseja impeachment. Então, se for verificado que ela praticou um ato de nomeação dele enquanto ministro, somente com a intenção de fraudar o foro que seria competente, né, o juiz natural que seria competente para julgá-lo, ela estaria cometendo um crime de responsabilidade. A ação popular, ela é julgada por qualquer juiz singular, tá? No caso aqui, por se tratar de uma questão no âmbito federal, um juiz federal. O cidadão iria procurar um juiz federal no foro, naquela capital onde ele está localizado, para poder propor essa ação popular, certo? Então, a outra coisa que eu queria dizer a vocês é que sim, a gente teve julgados do STF retirando a alteração de foro. A gente tem um julgado que está aqui na minha mão, vou tentar botar ali para vocês. É esse julgado aqui, ó. A ação AP é uma ação penal 396, ele é um julgado de 2010, na qual um deputado federal estava renunciando do mandato justamente para fazer com que a competência do juiz do STF desaparecesse. Na verdade, a situação aqui foi o oposto, né? E a Carmen Lúcia entendeu que, embora seja um ato legítimo a renúncia de mandato, ó para aqui, não se presta a ser utilizada como subterfúgio para deslocamento de competências constitucionalmente definidas.
que não podem ser objeto de escolha pessoal. Então, é possível ainda que o Supremo Tribunal Federal entenda que, mesmo sendo ele ministro, essa nomeação foi usada como subterfúgio para que ele se responsabilizasse perante o juiz singular e com isso declinasse da competência. Então a gente tem algumas questões a serem analisadas se por acaso for comprovado o desvio de finalidade. Tá? Então, comprovado o desvio de finalidade, teremos a responsabilização da Presidência da República, inclusive essa responsabilização é crime de responsabilidade. Também, daqui a pouco eu falo das manifestações, também o crime de responsabilidade, além do crime de responsabilidade, a anulação do ato poderia ser feito por meio de ação popular de qualquer cidadão ou ação civil pública, e também, além de tudo isso, a gente tem essa possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, mantendo a qualidade dele como ministro, dizer que declina da competência, porque o STF não vai analisar a nomeação dele, no entanto, entende que essa nomeação não pode ser subterfúgio para alterar a competência constitucional, o juiz natural, certo? Então são as três possibilidades. Só tirando uma dúvida do colega, manifestações influenciam na Câmara? Politicamente sim, juridicamente não deveriam, tá? Então acho que as manifestações são válidas, qualquer tipo de manifestação é válida, a democracia vive disso. No entanto, a princípio, se manifestações por si só tirassem o presidente da República, a gente teria golpe, né? Não gosto dessa expressão porque ela está sendo mal utilizada em alguns momentos hoje, mas uma manifestação não pode retirar alguém da presidência da República, tá bom? A Câmara ela tem que analisar objetivamente os fatos para receber a denúncia e o Senado Federal deve julgar o impeachment também com critérios objetivos definidos na legislação. Agora, se existe motivo legal para o impeachment de Dilma, isso tem que ser analisado. A princípio, pedaladas fiscais não são motivos legais, tá? Para o impeachment da Dilma. Acabei de lhe apresentar um motivo, se houver o desvio de finalidade pela nomeação dele enquanto ministro, mas existem sim algumas alegações, né? Se forem comprovadas as alegações de que ela sabia do aspecto do Lava Jato, né? Como o Delcídio está dizendo. Então existem investigações e existem alegações que, se forem provadas, ensejarão sim o impeachment dela. Então é possível o impeachment desde que as alegações que estão sendo apresentadas contra ela sejam comprovadas. Na minha opinião, e aí não é uma opinião política, é uma opinião jurídica, existem justificativas para se receber a denúncia. A meu ver, deveria haver, já que existem alegações e colaboração premiada e o nome dela já saiu, deveria ser recebida a denúncia para que houvesse o julgamento justo dela, tá? Não sei se existe efetivamente ainda as provas que justifiquem o impeachment, mas acho que já existem provas para o recebimento da denúncia, tá? Então, a princípio, acho que o argumento que você passa a ter é esse. Eu não quero discutir com vocês aspectos políticos, mas acho que eu consegui passar para vocês um pouquinho dos aspectos jurídicos que são relevantes, tá? Acho que o poder emana do povo, Dinho, e ela foi eleita pelo povo no ano passado, né? A gente precisa analisar se a eleição foi correta, ou se houve alguma fraude, o que justificaria a cassação do mandato e a cassação da chapa, ou se haveria algum crime de responsabilidade que justificasse o impeachment, tá certo? Então, é isso, a meu ver, o desvio de finalidade tem base para ser provado, no meu entendimento. Obviamente não consigo trazer provas ainda contundentes, mas acho que alguém que tem interesse, se o Ministério Público tiver interesse, ele pode sim buscar provas contundentes dessa situação. Bacana? Pessoal, até a próxima. Acho que é isso.